Bom, fora o chá gelado, quero dizer que esse vídeo vai precisar de parte 2. Esse vídeo é muito complexo para fazer uma parte só. Esses dias chegaram até mim com a seguinte frase: Clara, eu não preciso ir pra igreja, porque eu sou a igreja. E eu fiquei um pouco preocupada, um tanto preocupada, porque infelizmente essa é uma frase que é muito dita nos dias de hoje. Nós vemos que essa frase tem crescido com certa frequência nas próprias igrejas. Você vê que as pessoas, elas têm essa frase enraizada dentro de si e tomam-a como verdade. Porém, essa frase, ela não é biblicamente correta, ok? E hoje nós vamos aprender o porquê que essa frase, eu sou a igreja, está teologicamente errada. Primeiro nós vamos destacar 3 versículos bíblicos. E, gente, ao todo desse vídeo inteiro eu vou falar sobre versículos bíblicos, porque nada melhor para nos ensinar do que a própria Bíblia, do que a própria palavra de Deus. E lá em Efésios 4, no versículo 16, vai dizer exatamente assim: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Do que será que Paulo está falando, né? Mas em 1 Coríntios 6,15, ele faz a seguinte pergunta. Ele diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Isso aqui talvez seja um pouco confuso. Mas aí, em 1 Coríntios 12, no versículo 27, vai dizer assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, quando nós estamos falando da palavra igreja e do que realmente é a igreja, nós não estamos falando de um único indivíduo. Quando Paulo traz essa ilustração, ele está nos dizendo assim: ora, um corpo, como o meu corpo, o corpo da Clara, tem muitos membros, certo? Eu tenho os dedos das minhas mãos, eu tenho as minhas mãos, eu tenho os meus pés, eu tenho as minhas pernas, eu tenho meu tronco, eu tenho o meu rosto, eu tenho os meus ouvidos, eu tenho as minhas orelhas, eu tenho a minha boca, eu tenho os meus olhos, eu tenho o meu nariz, eu tenho a minha testa, eu tenho os cílios dos meus olhos. Eu sou constituída de todas essas partes. A Clara é constituída pelos dedos das mãos, pelos pés, pelas pernas, pelo tronco e tudo. E tudo que consiste a Clara são membros que se juntam e formam a Clara. Um membro do corpo da Clara não consegue ficar fora do corpo da Clara. Como assim? Se eu perco hoje um dedinho, que seja o dedinho mindinho da minha mão, o que vai acontecer com esse dedo? Se eu arranco ele aqui, corto ele e coloco aqui nessa prateleira aqui, ó, deixo ele alguns dias aí, o que vai acontecer? Exatamente, ele vai apodrecer, ele vai deixar de ter vida, ele não vai se mexer mais, gente. Mesmo que eu faça o esforço de mexer o meu mindinho tá fora do meu corpo, então ele não vai funcionar mais, ele tá em outro lugar, ele tá longe de mim, ele não tá mais ligado a mim, porque ele está fora, ele está sem vida. E quando Paulo, ele traz essa ilustração, ele está tentando aprofundar a ideia e abrir a nossa mente para que nós entendamos a pluralidade do corpo de Cristo e como o corpo de Cristo é constituído e de que nós, sozinhos, não somos o corpo de Cristo. Nós precisamos estar em comunhão para formar o corpo de Cristo. Eu e você precisamos estar juntos para que nós, juntos, sejamos o corpo de Cristo. Então, quando nós não estamos em comunhão com o corpo de Cristo, nós não temos vida. Nós estamos fora do corpo, nós estamos sem vida. E esse sem vida, ele afeta muitas áreas da nossa vida material. Então, não é somente a vida espiritual que fica xoxa. A nossa vida emocional a gente se torna dependente de outras pessoas, nós passamos por tristezas e não temos o apoio do Espírito Santo. Nós ficamos à mercê dos atentados de Satanás contra a nossa vida. Nós nos tornamos vazios, nós começamos a tentar nos preencher com outras coisas. Então, veja bem, a
vida de Cristo em nós é o que nos dá propósito de viver, é o que nos dá vontade de viver, é o que nos dá alegria. E nenhuma outra alegria nesse mundo, seja por você conquistar carros bons, casas boas, faculdades ou o emprego dos seus sonhos, nada nesse mundo pode preencher o vazio, nada nesse mundo pode preencher o seu coração como o coração que é preenchido pela alegria de Cristo, da presença do Espírito Santo. Eu vou abrir um parênteses aqui novamente. Gente, eu esqueci de ligar a luz do teto. Então, por isso que deu essa diferença de iluminação, tá bom? E eu não queria refazer o vídeo, porque eu já refiz esse vídeo milhões de vezes. Em Romanos 12, do versículo 4 ao versículo 5, vai dizer: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e foi a alegoria que nós acabamos de fazer através de mim mesma, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. Então, eu, Clara, sozinha, não formo um corpo. Você que tá me assistindo sozinho não forma um corpo. Agora, eu e você junto formamos o corpo de Cristo. Consegue me entender isso aqui? Tá claro, certo? E cada membro está ligado a todos os outros. Meu Deus, que versículo maravilhoso, gente. Cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, o homem ele não foi criado para estar sozinho. Tanto que quando Deus cria a Eva, ele dá a seguinte frase muito famosa: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem, ele foi criado para se relacionar. Então, nós precisamos participar do corpo. Nós precisamos estar em contato com outras pessoas que professam a mesma fé que nós. Por quê? Porque nós nos estimulamos em amor e em boas obras, como está escrito em Hebreus 10. Eu vou até pegar minha Bíblia, gente. Espera aí que eu vou pegar minha Bíblia para vocês. Ó, Hebreus 10. Pegar essa daqui, que é a versão revista e corrigida, que ela vai falar sobre justamente o porquê é tão importante congregar. Em Hebreus 11, do versículo 24 ao 25, vai dizer assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Talvez eu tô lendo aqui pra você e eu tô falando em grego, porque realmente é um pouco difícil de entender, mas vamos dividir em partes esse versículo. E consideremo-nos uns aos outros, ou seja, vamos começar a nos importar uns com os outros, vamos começar a amar uns aos outros, se importar, criar laços, criar relacionamentos, amizades. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, quando você tá sozinho, você não tem estímulo para ter boas obras, você não tem exemplos de boas obras. A Bíblia, ela é muito singular. O reino de Cristo, ele é muito singular. Quanto mais você vive no reino de Cristo, mais você aprende sobre ele. Só que você não aprende sozinho. Nós não aprendemos sem ter alguém para nos ensinar. Você não vai conseguir, às vezes, entender todas as minúcias da Bíblia se você não for num culto de ensino. Se você não for na escola bíblica da tua igreja, você não vai entender as escrituras sagradas, porque são muito difíceis, existem muitos sinais, muitos símbolos, muitas coisas complexas dentro desse livro, que é um livro assim que se conecta, gente, de Gênesis a Apocalipse, é uma conexão atrás da outra, é uma coisa de outro mundo, literalmente, porque é o mundo de Deus, certo? Então, se você não tiver um líder espiritual, se você não tiver um professor de escola bíblica, se você não tiver contato com as escrituras sagradas semanalmente, de forma com que te ensinem, você não vai aprender. Consegue me entender? Você não vai aprender sozinho, não vai achar que, eu vou ter uma revelação aqui das escrituras sem alguém me ensinar. Não, gente. Deus, ele deixou
homens de Deus. Deus, ele deixou profetas, Deus, ele deixou mestres, deixou pastores, deixou os apóstolos, que foram aqueles que edificaram a igreja nos primeiros séculos. Ele deixou justamente para que nós venhamos aprender mais sobre ele, para que nós estejamos juntos. Você não vai chegar lá no céu e vai ter um lugar separado só para você ficar sozinho lá no seu canto. Você não vai ter isso. Você vai ter que ter a alegria e o prazer de estar em comunhão com todos aqueles que acreditam em Cristo, que acreditaram no Filho de Deus aqui na terra e que estão lá no céu louvando a Ele junto com você. Você não foi criado para ficar sozinho. Você não foi criado para estar sozinho, acreditar em Cristo sozinho, aprender sozinho sobre Cristo. Não, nós somos chamados para congregar, porque foi justamente o que acontece no próximo versículo. Não deixando a nossa congregação. Em outras versões vai dizer, não deixando de frequentar as reuniões, não deixando de frequentar os cultos. Então, nós vemos que Cristo, ele deixou uma grande família para nós participarmos. E isso é um dos presentes mais gloriosos que nós podemos ter. O primeiro presente nosso foi o Espírito Santo, para que nós não estejamos sozinhos. Ele falou, não vou deixar vocês abandonados, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele constituiu a igreja, para que nós sejamos cristãos saudáveis, cristãos sadios, cheios de alegria, trazida pela comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero trazer a sua atenção a eu não sou igreja sozinho. Eu não sou o corpo de Cristo sozinho. Eu fui chamado para estar em comunhão com as pessoas. A igreja foi constituída com pluralidade, com uma gama de dons, com uma gama de membros diferentes entre si, constituindo o mesmo corpo. E eu preciso estar ligado ao corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Se eu professo a fé em Cristo Jesus, eu preciso estar no corpo de Cristo, através da comunhão com a igreja, a comunhão entre os irmãos, a comunhão na Santa Ceia, que também é uma parte extremamente importante da igreja. Nesse primeiro vídeo nós ficamos por aqui, mas eu vou trazer a parte 2 desse vídeo na segunda-feira que vem, falando mais sobre a Santa Ceia, e também talvez eu vou ter que estender um pouquinho para a parte 3, porque nós também temos o assunto de dons espirituais e ministérios. Então assim, gente, a Bíblia é infinita. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Eu acho que foi.